Nós teremos hoje cinco palestrantes, perdão. Temos aqui o Patrick, a Tati, o Roger, o Renan e o Hugo, que deve chegar um pouquinho mais tarde. E para começar esse show de coisas boas, eu queria apresentar a Tati Fukamati. Ela é especialista em empatia, sustentabilidade e inovação social, idealizadora do projeto A Revolução da Empatia, que promove palestras, workshops e eventos sobre empatia como competência do futuro e ferramenta de transformação de empresas da sociedade como um todo. Tati, seja bem-vindo, o palco é seu, fica à vontade aí para fazer a revolução com a gente também. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite do pessoal aqui do MBA. E é muito legal vir trazer esse tema da empatia para esse contexto, né? Para o contexto da educação e da formação das pessoas. A empatia tem sido considerada uma das principais competências do futuro, mas normalmente ela não está sendo ensinada em lugar nenhum. Na escola, nas universidades, e às vezes nem mesmo dentro das organizações. Então é uma honra trazer esse tema para cá, poder conversar um pouco com vocês sobre isso. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Quais os principais ingredientes da inovação para vocês? Tenho certeza que vocês entendem de inovação muito mais do que eu. E a gente poderia pensar em vários ingredientes importantes para a inovação, né? Algumas pessoas poderiam falar de conhecimento, de tecnologia, de criatividade, de talento. E eu acho que isso está começando a mudar, mas até muito, muito pouco tempo atrás, ninguém responderia essa pergunta usando a empatia como um dos principais ingredientes para a inovação. E eu acho mesmo que a empatia é um dos principais, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. E, antes de mais nada, né, por que empatia? Como é que eu cheguei aqui para falar sobre empatia? Eu, há um tempo atrás, estava fazendo uma pós-graduação em neurociência aplicada, e eu queria estudar um tema diferente, e eu acabei escolhendo o tema da empatia. Naquele momento, eu nem tinha noção ainda de todo o potencial transformador da empatia, mas eu, quase que por intuição, escolhi esse tema, e aí fui descobrir que ele realmente é um tema, que a empatia ela tem um potencial muito grande, que a empatia pode ser uma força super revolucionária no nosso mundo, né? E o que é empatia? Nem sempre a gente usa a empatia no contexto certo, né? Eu acho que, assim como a inovação, a empatia não tem uma definição única. Existem vários conceitos diferentes para definir empatia, e cada área do conhecimento define de um jeito. A neurociência define de um jeito, a psicologia define de outro, as ciências sociais definem de outro. Mas, de um jeito bem simples, resumindo tudo que esses conceitos falam, a empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, adotar a perspectiva do outro, ou seja, enxergar o mundo pelos olhos do outro e compartilhar esse sentimento. E aí, quando a gente começa a estudar sobre empatia, na verdade, alguns paradigmas nossos começam a ser quebrados. Sabe aquela coisa que a gente aprende desde que a gente é super criancinha, aquela famosa regra de ouro? Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você, ou não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. A empatia ela tem uma visão um pouquinho diferente sobre essa frase. Então, a empatia fala, não faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Eles simplesmente podem ter gostos diferentes dos seus. E a empatia tem a ver com isso, tem a ver com se conectar com o outro, descobrir quem é o outro e descobrir como é que você pode ajudar. Às vezes a gente acha que para a gente ajudar alguém a gente tem que fazer coisas gigantescas, e às vezes o que aquela pessoa precisa é só de uma companhia para tomar um café e conversar um pouquinho. E eu acho que isso vale para o contexto das organizações, porque às vezes as organizações estão lá dentro do seu escritório, né, sentadas nas suas mesinhas, criando várias coisas novas para as pessoas, sem necessariamente sair, ir para a rua e conhecer as pessoas e entender o que as pessoas de fato precisam, o que as pessoas de fato estão querendo de novidade, né? E para que isso aconteça, é importante a gente entender que a empatia ela tem dois componentes. A ciência diz que a empatia tem dois componentes fundamentais, que é o componente do pensar e o componente do sentir, que na ciência isso recebe o nome de empatia cognitiva e empatia afetiva. O que é isso?
A empatia cognitiva é a nossa capacidade de racionalmente fazer um esforço de entender quem é o outro, entender o que o outro está pensando e o que ele está sentindo. É racional. Então, você está lidando com alguém e você sabe o que essa pessoa está sentindo e por que ela está se sentindo desse jeito. Já a empatia afetiva, ela tem muito mais a ver com compartilhamento de sentimentos. É, de certa forma, sentir junto, se deixar contagiar pela emoção que a outra pessoa está te passando. E, para a ciência, a empatia ela só acontece na união desses dois componentes. Não existe empatia sem um desses componentes. E para provar isso, a ciência vai estudar os casos principais de déficit de empatia. Quem são as pessoas que têm alguma falta biológica e fisiológica de empatia, que são os psicopatas e alguns tipos de autistas. Então, só para a gente entender como é que é isso. Os psicopatas, eles são mestres em empatia cognitiva. Eles são mestres em entender o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está sentindo, e até mesmo predizer o que a outra pessoa vai fazer. Mas eles não têm nenhum compartilhamento afetivo. Eles não se contaminam com o sofrimento da vítima deles. Já alguns tipos de autistas, eles não conseguem exercitar a empatia cognitiva, eles não conseguem fazer esse exercício racional de entender o que a outra pessoa está sentindo, mas eles se contaminam por essa emoção. É por isso que quem convive com autistas, ou já viu por aí cenas assim, quando alguém começa a gritar, começa a brigar, começa a chorar perto de um autista, é muito comum que ele entre em crise e comece a gritar e a chorar também, mesmo sem saber muito o que está acontecendo. Então, para que a empatia seja um processo realmente verdadeiro e genuíno, ela precisa desses dois componentes. E, de novo, eu acho que isso é fundamental no contexto das organizações, porque muitas vezes as organizações elas ficam focadas só na empatia cognitiva. Então, eu falo, eu sei o que o meu cliente precisa, eu sei eu conheço o meu cliente. Mas será que conhece mesmo? Você foi lá conhecer, viver um dia na pele dele, compartilhar esses sentimentos e se conectar de uma forma um pouco mais afetiva, inclusive? Eu acho que isso é super importante. E aí eu queria também trazer, só para a gente continuar entendendo um pouco mais sobre empatia, duas descobertas sensacionais da neurociência que têm muito a ver com esse tema. A primeira delas é que nós somos, por natureza, seres empáticos. E, historicamente, às vezes, a gente é levado a acreditar o contrário, né? Vários historiadores, autores importantes falaram sobre o lado ruim do ser humano, o lado egoísta, o lado maquiavélico do ser humano. E, às vezes, a gente é levado a acreditar nisso, mas a ciência vem mostrar o contrário. Ela vem mostrar que nós somos, por natureza, seres empáticos. A gente nasce com estruturas, processos e conexões cerebrais para se conectar com o outro e para se beneficiar em sociedade. E entender que isso faz parte da nossa natureza é talvez o primeiro passo para a gente começar a exercitar. E a gente pode exercitar porque o nosso cérebro é plástico. Para mim, essa é a descoberta mais maravilhosa da neurociência em todos os campos. Significa dizer que o nosso cérebro responde e se adapta e se molda a todo e qualquer estímulo que a gente der para ele. É por isso que a gente pode, a qualquer momento da vida, aprender a tocar um novo instrumento musical, aprender a falar um novo idioma ou desenvolver qualquer competência que a gente quiser desenvolver. Porque se a gente der exercícios para o nosso cérebro, ele se adapta a isso, ele vai criando novas rotas neurais e vai desenvolvendo algumas estruturas para que a gente fique cada vez mais capaz de exercitar essa nova coisa que a gente quer aprender. E a mesma coisa acontece com a empatia. Se a gente assume o compromisso de conscientemente exercitar a nossa empatia, cada vez mais o nosso cérebro vai criando rotas neurais e cada vez mais a empatia vai ficando mais natural para a gente. Então, eu trouxe aqui, por enquanto, um contexto, né, do que é empatia. Como é que a gente pode entender e o que a ciência mostra para a gente, que a empatia já faz parte da gente, ela é uma competência natural nossa e que a gente pode exercitar. Mas por quê? Por que a gente tem que treinar a nossa empatia, né? Existem muitas razões. Do ponto de vista individual, a empatia ela não só faz bem para os outros, mas ela faz bem para a gente também.
Além disso, a empatia realmente ela favorece muito as nossas relações, né? Ninguém vive sozinho nesse mundo, e a empatia nos ajuda a se conectar melhor com quem está perto da gente e nos ajuda a ter melhores relações em grupos, o que é super válido dentro das escolas, dentro das universidades e dentro das organizações, né? Eu acho que cada vez mais dentro das organizações isso tem sido tratado como importante, tem sido trabalhado, né? Como é que a gente cria equipes que realmente estão juntas e se entendem, né? Mas mais do que isso, a empatia, ela, como eu falei no começo, ela tem sido considerada uma das principais competências dos líderes do futuro. Eu fico acompanhando esses estudos mundiais que falam das competências do futuro, e a empatia ou as nossas competências interpessoais, elas estão sempre lá. E o legal da empatia é que ela nos ajuda a desenvolver outras competências que são essenciais para a liderança do futuro. Então, a empatia, ela nos ajuda a ser mais inovadores, mais criativos, a ter uma visão sistêmica muito mais apurada e a resolver problemas de forma mais efetiva. Por quê? Quando você consegue olhar para um problema não só sob o seu ponto de vista, só com o seu olhar, mas também com o ponto de vista de várias outras pessoas envolvidas naquele problema, a chance de você encontrar uma solução realmente efetiva e que realmente se conecta com o que as pessoas precisam é muito maior. E eu acho que tem um novo mundo surgindo aí, um mundo em rede, cada vez mais conectado e com problemas cada vez mais complexos que precisam ser resolvidos. E nesse mundo, essas competências, elas são simplesmente essenciais. Quem não tiver um pouco dessas competências, dificilmente vai conseguir se colocar nesse mundo novo que está surgindo, né? E aí, eu queria pegar essa questão da resolução de problemas, né? Que tipo de problemas a gente está tentando resolver? E eu não estou falando aqui de problemas únicos e exclusivos da organização. Então, como é que a gente pode, sei lá, ganhar mais dinheiro, ou como é que a gente pode trazer mais retorno para os nossos acionistas? Eu estou falando de problemas reais da sociedade que precisam ser resolvidos. Eu tenho bastante contato com o mundo do empreendedorismo social, dos negócios sociais, e eu acho maravilhoso, e eu acho que eles têm muito potencial de mudar o mundo, mas eu fico sempre me questionando se existem essas organizações que são chamadas de negócios sociais, o que são os outros negócios? Que são os negócios não sociais. E eu fico me questionando qual que é o papel de uma organização se não servir à sociedade, se não trazer para a sociedade aquilo que ela precisa, se não estar servindo as pessoas e estar resolvendo os problemas que o mundo precisa que sejam resolvidos, né? Esse aqui está pequenininho, né? Mas esse aqui é um mapa de problemas do mundo. Eu faço alguns workshops, eu sempre pergunto para as pessoas qual que é o problema do mundo hoje que mais te incomoda. E aqui tem um compilado das respostas que eu já recebi. Então, aqui tem coisas como guerras, intolerância, desigualdade, pobreza, questões ambientais, tem um pouco de tudo nesse mapa. E se a gente olha para esse mapa, a gente começa a perceber que esses problemas, eles não são todos isoladinhos, assim, nessas caixinhas, né? Eles são todos conectados, sistêmicos e se retroalimentam o tempo todo. Então, um problema está conectado com o outro e está alimentando o outro e está influenciando o outro problema. E se a gente olhar para as causas desses problemas, para a raiz desses problemas, a gente vai perceber que a falta de empatia está em todos eles. Então, a falta de empatia está muito relacionado a todas as questões que a gente vive hoje de intolerância, às vezes no cúmulo de chegar a uma guerra. Eu acho que a falta de empatia está relacionada a todos os problemas que vêm da desigualdade, da pobreza. Então, a forma como a gente enxerga o outro, se conecta com o outro, escuta o outro, ou a forma como a gente não está fazendo isso direito, tem a ver com o agravamento de todos esses problemas que a gente vê no mundo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente inverter o nosso olhar, inverter o nosso pensamento, a gente consegue perceber que a empatia ela está conectada com todos eles de uma forma positiva. E desenvolver a empatia e criar uma sociedade mais empática também pode ajudar a gente a resolver todos esses problemas. E aí que eu tenho usado muito um termo, que é o termo ponto de acupuntura.
Na medicina chinesa, os pontos de acupuntura são pontos do nosso corpo que concentram um grande fluxo energético e que não estão conectados unicamente a um órgão ou a um sistema. Eles estão conectados com o nosso organismo como um todo. E quando você ativa aquele ponto, você mexe em tudo. Você não resolve um problema específico, mas você alivia o seu sistema inteiro. E quando a gente tem problemas, sistemas muito complexos como esses, que você não consegue... Gente, imagina mexer em tudo isso, imagina resolver todos esses problemas do mundo. É muito complexo e até meio paralisador, né? Ah, não consigo, não vou fazer isso porque é muita coisa. Nesses sistemas complexos, a gente precisa buscar por esses pontos de acupuntura. Quais são os pontos que, se você mexer naquilo, você mexe em tudo? E eu realmente acredito que a empatia é um desses pontos de acupuntura que pode ajudar a gente a resolver um pouco todos esses problemas. E eu acredito muito que todas as organizações, sejam elas sociais ou não, sejam elas startups ou grandes multinacionais, sejam elas organizações privadas ou governamentais, todas as organizações têm um papel de ajudar a resolver isso aqui. Se todas as organizações estão a serviço da sociedade, todas elas têm que se conectar com que as pessoas realmente precisam, né? Com um mundo, com a construção de um mundo que vai tornar todas as pessoas muito mais felizes. E é por isso que eu acho que as inspirações empáticas, elas representam e elas levam a ideias inovadoras. Quando a gente se conecta com as pessoas e entende o que as pessoas precisam, ideias novas e muito mais eficientes podem surgir. E aqui eu não estou falando de inovação, só inovação tecnológica, essa inovação das startups, que a gente tem visto muito por aí, né? Hoje em dia, quando as pessoas falam de inovação, muitas vezes está ligada a isso, né? Está ligada à tecnologia. Eu estou falando do surgimento de novas ideias com potencial de resolver o que a gente precisa que seja resolvido no mundo. E aí eu queria trazer rapidamente para vocês 4 cases de como a empatia inspirou a inovação, de como a empatia inspirou as pessoas e as organizações a terem novas ideias em cenários diferentes. Então, o primeiro case que eu queria trazer só fazer um parênteses aqui, eu vou trazer alguns cases de algumas empresas, não tenho nenhuma relação com elas, eu estou realmente só trazendo cases que eu acho interessantes. O primeiro exemplo que eu queria trazer é de como a empatia pode inspirar inovações no modelo de negócio. Então, a Help é uma empresa de vestuário. Então, a Help produz e vende camisetas e acessórios. Tradicional, né? Milhões de empresas fazem isso. Só que eles criaram um modelo diferente. Então, a Help tem o propósito de ajudar a educação e o combate à fome em comunidades muito carentes do mundo. Então, o que eles fazem? A cada camiseta ou acessório, a cada venda, ou eles doam um uniforme para uma criança em uma comunidade carente, ou eles doam 5 refeições, e agora eles estão começando um projeto novo de empoderamento de mulheres no Haiti. Então, a cada venda, parte desse dinheiro é destinado a resolver um problema que precisa ser resolvido. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu de uma viagem. A Help é de 2 jovens brasileiros, paranaenses, que fizeram uma viagem, que se conectaram com as pessoas ao redor do mundo inteiro, que enxergaram realidades muito diferentes, que resolveram fazer alguma coisa a respeito disso. Então, eu acho que esse é um grande exemplo de como a empatia pode inspirar a gente a criar um novo negócio, com um modelo de negócio completamente inovador e que está realmente a serviço das pessoas e da sociedade. O segundo exemplo que eu queria trazer é de como a empatia pode inspirar empresas tradicionais a criarem novos produtos. Então, essa daqui é a Bell Mug. Ela é uma caneca para deficientes visuais. Alguém aqui é deficiente visual? Não. É sempre bom perguntar, porque eu estou mostrando slides e, às vezes, as pessoas não estão entendendo. Eu esqueci de perguntar no começo. Vocês já imaginaram como é que é para um deficiente visual encher uma caneca ou um copo? Como é que ele sabe a hora de parar de encher? Ele não sabe. E a Bell Mug faz isso. Então, aqui no canto, ela tem um sensor
que você marca se você quer o copo só um pouquinho cheio, se você quer a caneca pela metade ou se você quer a caneca cheia. Na hora que o líquido chega nesse ponto, ele ativa um sensor, faz um barulhinho e a pessoa sabe que, de fato, ela já encheu a caneca o quanto ela queria. Uma pessoa não deficiente visual, trabalhando numa empresa de design, ela nunca vai conseguir imaginar isso e criar um produto desse tipo, que para mim é super inovador e é genial, sem sair de dentro do seu escritório e sem se conectar com as pessoas a quem ela está a serviço. Como é que você cria um produto desse sem ir lá, viver um dia na vida de um deficiente visual e entender pelo que ele passa? E aí as pessoas vão falar, né? Eu até adiantei o próximo slide. Ai, Tati, mas isso acontece com as startups, isso acontece com as empresas pequenas ou super inovadoras. Como é que você leva isso para dentro de uma organização gigantesca, uma multinacional? Não tem como mudar o contexto dessas organizações. Às vezes é difícil mudar o contexto inteiro, mas você pode mudar um pouquinho. A Dove, há vários anos atrás, lançou a primeira campanha de valorização da beleza real das mulheres. Então, a Dove, assim como qualquer outra empresa de cosméticos, né, e produtos nessa linha, ela tinha, sim, esse padrão de beleza e vendia esse padrão de beleza tradicional, da mulher magra, alta, bonita, de pele branca. Só que não é isso que as mulheres precisam. Eles foram para a rua, foram ouvir as mulheres, e as mulheres não necessariamente queriam ser aquelas mulheres. Elas só queriam se sentir lindas e bonitas sendo quem elas são. Então, a Dove criou a primeira campanha pela beleza real das mulheres. E é uma campanha dentro de uma organização super tradicional, assim, uma organização que funciona nos moldes tradicionais, que, de repente, muda o seu olhar sobre o seu próprio negócio e se conecta e se coloca a favor do que as pessoas realmente precisam e do que realmente vai fazer as pessoas mais felizes. E aí, o último exemplo é de como a empatia pode inspirar um novo negócio que tenha como propósito promover mais empatia no mundo. A gente tem milhões de startups por aí, né, criando aplicativos e novas tecnologias. Então, o Verona é um aplicativo, ele é tipo um Tinder. Então, ele conecta pessoas, dá um match ali. Só que ele não conecta qualquer pessoa. Ele conecta duas pessoas que estão em lados opostos de conflitos religiosos ou políticos. Então, ele conecta israelenses e palestinos, ou ele conecta republicanos e democratas. Imagino que agora, nos Estados Unidos, o Verona devia explodir, né? Devia estar todo mundo aí. Por quê? Ele tá olhando para a conexão das pessoas pelo que realmente importa, o que essas pessoas têm em comum e não o que essas pessoas têm diferente. Então, no mundo da inovação, a gente está falando muito de aplicativos, a gente está conectando, criando várias novas tecnologias. Mas como é que a gente pode usar a empatia como ferramenta para inovar de um jeito diferente e para criar coisas e tecnologias que estão realmente a serviço da sociedade e que estão realmente a serviço da resolução daquele mapa todo que a gente viu, né? Eu acho esses exemplos lindos. E eu acho que eles mostram como é possível, e às vezes muito simples, resolver a vida das pessoas e tornar a vida das pessoas muito melhor. A gente só precisa mudar esse olhar. Olhar menos para dentro e olhar mais para fora, se preocupar menos com a nossa organização, ou com a nossa ideia, ou com a nossa startup, e se preocupar mais com o nosso usuário, com o nosso cliente, com a pessoa que está lá na ponta, que é para quem realmente a gente devia estar criando alguma coisa, né? Então, eu acredito muito que a empatia é uma força revolucionária. Eu acredito que a empatia é um dos principais ingredientes para a inovação, uma inovação muito mais humana e uma inovação muito mais conectada com a realidade e que pode ajudar a gente a transformar esse mundo que a gente vive no mundo que a gente quer viver. Um mundo muito mais justo, muito mais pacífico e muito mais colaborativo para todo mundo. Então, a minha provocação aqui, a mensagem que eu deixo para vocês todos que trabalham com inovação, é que as nossas inovações estejam sempre a serviço das pessoas e que as nossas inovações estejam sempre a serviço do mundo que a gente realmente quer criar e quer viver.
Obrigada a todo mundo.